Olá, ele nasceu em Rubiácea, é casado pela segunda vez e tem 4 filhos e 3 netos. É proprietário de uma imobiliária em Araçatuba. Ele foi técnico da AIA em um momento importante. A partir de 1970, esteve em todas as Copas do Mundo, menos na do Japão, e nós vamos descobrir por quê. Hoje vamos falar principalmente sobre essas 10 Copas do Mundo e se ele vai estar na Copa do Brasil. Olá, Aimoré Chiqueta. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivos nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que... Oi, Moré, seu pai tinha uma fazendinha. Como foi ser empacotador na Riachuelo? Eu nasci e morei na área rural, em Rubiácea, e meu pai tinha uma pequena propriedade de café e eu queria estudar. E ginásio só tinha em Guararapes. Então ele falou: quer estudar? Então você vai trabalhar e estudar. Eu fui trabalhar e ser empacotador nas lojas Riachuelo. E depois eu virei vendedor. E, com 16 anos você já era técnico de futebol de categoria infantil? Categorias de base. Naquela época era mirim, infantil, infanto-juvenil. Eu já mexia com garotada nas minhas horas vagas. Eu mexia fim de semana, mexia com garotada. Sempre gostei. Futebol sempre me fascinou. Eu não sabia que você tinha sido locutor de rádio em São Paulo. Inclusive, você foi colega do Hélio Negri aqui, de locução? Aqui em Araçatuba, Rádio Luz. E por que você voltou para Araçatuba depois de ser locutor em São Paulo? Não, eu comecei em Guararapes, vim para Araçatuba e depois fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei um ano, as dificuldades de locomoção, e eu tive um convite para retornar para a Rádio Luz. Eu voltei então a trabalhar na Rádio Luz de Araçatuba. Conta a verdade que não foi só por causa disso, não. E um namoro também. Um namoro que te trazia de volta para cá, né? A Copa que mais me marcou na vida foi a de 1970, no México, em que nós fomos campeões. E você estava lá. Essa é a Copa que eu quero que você mais se demore para contar. Como é que foi? Olha, o Brasil teve coisas assim durante a Copa impressionante. Por exemplo, o que seria impressionante? O fanatismo da torcida mexicana pelo time brasileiro. Sim. O Brasil encantou, apesar de eu sempre falar que o Brasil não tinha um time homogêneo. Por que não tinha um time homogêneo? Porque nós tínhamos, do meio de campo à frente, um grande time, mas a nossa defesa deixava a desejar. Sim. Tirando o Carlos Alberto, o lateral direito, o restante eram jogadores mais ou menos, não eram bons jogadores. Não acompanhava o nível de um ataque que tinha Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Então, mas qual era o ponto forte e o ponto fraco? O ponto forte do Brasil era o meio de campo e o ataque, que tinha Clodoaldo, tinha Gerson, tinha Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. E o ponto fraco? Ponto fraco é a nossa defesa. A nossa defesa. Que tinha Félix, Brito, Fontana, Everaldo, que eram jogadores, vamos dizer, no linguajar do futebol, meia boca. Mas 3 jogadores que se destacaram mesmo nessa Copa. Gerson, Pelé e Jairzinho. O Jairzinho era o furacão da Copa? Jairzinho jogou uma Copa extraordinária. Jogador de muita força, muita velocidade. E foi muito bem explorado na Copa. O que o Gerson tinha de tão cerebral que você fala? O Gerson era um jogador diferente, era um jogador que colocava a bola onde ele queria, jogador genial, desses jogadores que é difícil aparecer. Como técnico, começou o João Saldanha e aí foi para o Zagallo. Por quê, hein? Porque o João Saldanha foi infeliz. O João Saldanha, não sei se você sabe, era jornalista. E ele deu uma entrevista dizendo que o Pelé estava meio míope. Então isso aí foi a gota d'água
que aquela época era a época dos militares. Sim. Foi a gota d'água para eles substituírem o João Saldanha pelo Zagallo. Pelo Zagallo. E qual é que foi o gol mais fascinante dessa Copa? Olha, teve um gol maravilhoso que o Pelé recebeu uma bola na área, uma bola levantada, ele dominou no peito e bateu sem deixar a bola cair. Foi um golaço. Foi um golaço. Parece que teve um do Tostão também. Tostão também. Ele arrancou com uma bola, com uma jogada arrumada no meio de campo e foi concretizar o gol lá na frente. Como é que você se sentiu na final Brasil e Itália? Olha, foi um jogo lindo, mas foi fácil para o Brasil. Foi fácil para o Brasil. Foi fácil. O Brasil comandou o jogo do começo ao fim. Os mexicanos estavam vestidos de verde e amarelo? Os mexicanos, eles ficavam alucinados pela seleção Mas eles brasileira. iam com a camiseta do Brasil? Todos de amarelo. Você não sabia quem era brasileiro e mexicano. Você disse que Guadalajara é uma cidade linda. Como é que foi a comemoração? Que eu tenho a impressão que não houve nenhuma outra comemoração tão fantástica quanto essa, né? Bom, eu fiquei no hotel. Para mim sair do estádio e chegar no hotel, eu levei quase 2 horas. A torcida fez uma festa maravilhosa e Guadalajara, que é uma cidade linda, que Guadalajara é a capital do Jalisco, no México. E é uma cidade muito bonita. E ali também os mexicanos estavam vestidos de amarelo? Todos de amarelo. Todos. Deve ser muito emocionante, Não, né? foi muito lindo. Emocionante. Em 73, vamos voltar para Araçatuba. Você foi técnico da AIA em tempos de glória, né? Aliás, seu nome faz parte daquele símbolo? Alguém disse que parece que faz? Como é que é? Foram 4. Aquilo lá, o finado Juraci Violato, que era diretor da AIA, ele bolou aquele símbolo e colocou as 4 pessoas mais importantes no clube, na associação você é uma esportiva. dessas pessoas? Eu, o doutor Geraldo, ele e o finado César Bombarda também, que era um dentista. E o que você fez de tão importante para a AIA? Olha, eu fiz pouca coisa importante. A única coisa que eu acho que o AIA, a equipe da AIA veio do Esporte Clube Temaia. O Esporte Clube Temaia foi o sucessor do Araçatuba Futebol Clube, que eu também era o técnico do Araçatuba, fui técnico do Esporte Clube Temaia. Quando o Tião Maia foi embora para os Estados Unidos, que ele comprou uma fazenda na Austrália e foi embora por problemas políticos aqui no Brasil, ele chegou em mim e falou: olha, agora eu estou te entregando todos os passes dos jogadores, você foi uma pessoa muito honesta conosco e tal, e vocês faz o que você quiser com esses jogadores. Eu peguei, chamei os amigos meus, comandado pelo Dr. Geraldo Costa e Silva, pediatra, e o Dr. Geraldo, fizemos reuniões e tal, ele montou o time, montou a diretoria e nós fomos montar o time com o aproveitamento já dos jogadores que eu tinha levado o Esporte Clube Temaia. Não, mas você conseguiu, parece que na sua gestão, títulos bons. Bom, no primeiro ano nós já fomos campeão paulista da primeira divisão. No primeiro ano. Sim. Então o time deu tudo certo. Não só por mim, porque a diretoria era muito boa, nós tivemos sorte e todos os jogadores pertenciam ao clube. Isso é o mais importante. Quanto tempo você foi técnico? Eu fui técnico da AIA 5 anos. 5 anos. Alemanha em 1974, técnico Zagallo. O Pelé não quis jogar. Por que ele não quis jogar? Porque o Pelé é um cara tão inteligente que ele veio de uma Copa no México, onde foi a grande estrela, e ele percebeu que ele não era mais o mesmo jogador para a Copa da Alemanha. E eu até encontrei com ele lá no hotel. Ah, é? Ele foi assistir a Copa. Sim. Foi assistir a Copa 74 e ele não quis ser convocado, ele não quis jogar a Copa. Como é que nós nos saímos? Muito mal. Muito mal. Na Alemanha, eu sei que você adora a Alemanha, mas você sentiu falta do calor humano do México? Olha, são coisas distintas também, porque muita gente, o alemão é diferente. Não é. É que a gente também, quando você está num país que você domina a língua... Não, mas não é só isso. Você tinha estado na Copa, que qualquer um que falar que Copa você gostaria de ter estado, na de 70, eu gostaria. Que você tinha o México, que
próprio México depois já não era a mesma coisa conosco. Não era. Então eu quero saber assim, você saiu de um lugar que idolatravam brasileiros e no outro que brasileiro era só mais um povo. Era mais um, exatamente. Era mais um, né? Mas o alemão é muito educado, a organização impecável, foi uma grande Copa do Mundo. Argentina, em 1978, o técnico era o Coutinho. Como é que nós nos saímos? O Brasil tinha um time bom, mas sem brilhar. Foi um time lutador, um time que brigou bastante, saiu invicto, sem perder nem o jogo, mas perdeu por saldo de gols para a Argentina, num jogo discutível que a Argentina teve com o Peru. Sim. Que ela conseguiu um saldo de gols. Agora eu quero que você conte em 30 segundos aquele negócio que você intermediou na final. O Brasil foi jogar contra a Argentina na cidade de Rosário, no estádio do Rosário Central. Os ingressos dificílimos, porque o estádio do Rosário, eu não sei te precisar, mas naquela época era para 30 mil pessoas só. Então nós estávamos numa fila para assistir o jogo, nós estávamos em Mar del Plata e nós fazíamos os translados para os jogos. Então nós fomos para Rosário para assistir esse jogo. Nós brasileiros estávamos numa fila para entrar e os argentinos procurando ingresso de qualquer jeito para comprar de brasileiro. Na minha frente tinha um casal de brasileiro e um argentino chegou nele e perguntou para ele se ele vendia os ingressos. E o brasileiro não estava entendendo muito, me perguntou... E você foi o intérprete? Para quebrar o galho. Então eu falei que ele queria os ingressos e tal, se ele venderia os ingressos. E aí começou a discussão. Aí o cara falou, não, a princípio eu falei, não vendo. Aí ele virou para mim, só se ele pagar bem. Aí eu perguntei, olha, quanto você paga pelos ingressos? No final, a negociação ficou por quanto o cara conseguiu? No final, depois de muita conversa, o cara, desesperado, ele e a mulher para assistir o jogo, falou para mim, falar para o brasileiro, mira, Io le doy mi coche para você. Dava o carro. Coche é carro. Io le doy mi coche. Que valia quanto? Naquela época valia uns 6, 7 mil dólares, mais ou menos. Mas ficou ótimo isso. Ficou ótimo, porque depois ele pegou o documento, naquela correria, pegou o documento da pessoa, mas eu percebi que tratava-se de gente boa. E depois do jogo nós ficamos em Rosário, o avião voltava, mas nós ficamos e ele exigiu que eu ficasse com ele para poder acertar com o cara e vender o carro. Que foi muito bom. Eu quero saber se você nunca se sentiu tentado, depois que o Brasil é desclassificado, a vender um jogo, ingresso. Nunca vendi. Inclusive na Argentina, os brasileiros praticamente venderam todos os ingressos. E eu fui para o estádio do Monumental de Núñez assistir Argentina e Holanda na final, no meio dos argentinos. Você gosta de futebol, independente se o Brasil está jogando? Gosto de futebol. Quanta gente está geograficamente na Argentina, perto do Uruguai? Conta em 30 segundos aquele seu encontro com o presidente do Uruguai. Eu estive agora no Uruguai e... Agora mesmo? Agora, fazem uns 15 dias. Eu estava em Montevidéu, fui para a Colônia de Sacramento, que é uma cidade histórica que tem no Uruguai, e, por acaso, andando na rua, encontrei o presidente do Uruguai, José Mujica, e a esposa dele. Ele presidente e ela é senadora. Sentados num barzinho? Sentado num bar simples, sem nenhuma segurança. E diz que ele é adorado, né? Ele é adorado, ele é venerado pelo povo. E eu falei para a Regina, minha esposa Regina, olha o presidente da República. Ela não acreditou, mas não é possível. Eu falei, sentado numa mesa de frente de um bar simples, comendo um sanduíche. Mas é verdade que ele te convidou para sentar? Não, ele me chamou, a hora que viu falando com a minha mulher, virou para mim e falou, brasileiro? Falei, sim, brasileiro. Por favor. Então, nós vamos conversar, tiramos foto com ele, com a mulher dele. Você trouxe essa foto para nós? Então tá bom. Tá filmado. Então tá bom. Não, a foto eu não trouxe para você. Você não tem. Tá no filme. Tá no Face. No Face. Espanha em 1982, técnico Tele Santana. Quem é que foi o destaque? Bom, aí eu estaria cometendo um grande erro se eu desse só um destaque. Então tem vários. Então o Brasil tinha Leandro e Júnior nas laterais. Nunca mais o Brasil teve dois jogadores dessa qualidade. Você me disse que foi a melhor seleção do Brasil de todos os tempos. De todos os tempos. Depois tinha Falcão, Zico, Toninho Cerezo, Sócrates, Éder,
Olha só, num time só você reunir tantos jogadores dessa qualidade. Falcão. Mas perdemos para a Itália. Perdemos merecidamente? Olha, futebol merecidamente. O Brasil, eu acho que o Brasil... Não, mas de vez em quando acontecem umas coisas que você fala, foi sorte, futebol não foi? É uma coisa imprevisível e às vezes tem a surpresa. E a Itália, até então, que não havia ganho de ninguém, ganhou do Brasil, em crise, ganhou do Brasil e foi para as finais e foi campeão. Para a gente terminar esse bloco, eu quero que você me diga assim, você sente a diferença quando nós estamos num país que fale uma língua latina, como é o caso da Itália? Por exemplo, se nós somos, se os brasileiros são melhor tratados na Espanha, na Itália, que na Alemanha, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Deixa eu te dar um detalhe da Espanha, muito importante. No outro dia, nós estávamos no navio, que Barcelona é uma cidade beira-mar, portuária, e o navio era o nosso hotel. Sim. Então nós andamos pelas Ramblas de Barcelona todos os dias. No outro dia do Jogo do Brasil, eu sempre comprava o jornal espanhol. No outro dia fui na banca e comprei o jornal. Aquilo foi de arrepiar. A página, primeira página do jornal, a manchete: El Brasil se fue, la Espanha llora. A Espanha chora. Olha que bonito. Foi de arrepiar. Foi de arrepiar. Foi a primeira, a grande manchete. Você vê o tanto que eles gostavam da seleção brasileira, porque era um time maravilhoso. Questão de opinião, volta já. Estamos entrevistando Aimoré Chiquito, que tem na bagagem 10 Copas do Mundo a partir de 1970. Só perdeu a do Japão e vai nos contar por quê. Ô Aimoré, e o México em 1986? Técnico Tele Santana, como é que nós fomos? Fomos mal também. Fomos mal. O Brasil fez uma Copa muito ruim, já teve problema aqui na saída. O Renato Gaúcho e o Leandro eram dois grandes jogadores, mas eles cometeram um ato de indisciplina na Toca da Raposa, onde estava concentrada a seleção brasileira. Sim. Eles fugiram da concentração e o Tele cortou os dois na véspera da Copa. Isso foi muito ruim para o Brasil. Por exemplo, se você tivesse sido Tele, você teria engolido esse sapo do Renato Gaúcho e teria levado? Não. Não teria? Também não. Também não. Mas nós perdemos uns pênaltis bons, né? Perdemos. Conte. O Sócrates perdeu o pênalti, o Zico estava no banco, botou o Zico, que ele não estava bem, porque o Zico foi um grande jogador brasileiro, mas não estava bem, e ele entrou, infelizmente, bateu e não converteu. Bateu e não converteu é bom. Só que um grande problema que o Brasil encontrou também, além do time não ser aquelas coisas, o calor excessivo do México e o horário dos jogos para atender à vontade da televisão. Os jogos começavam ao meio-dia. Isso é impraticável em futebol num calor de quase 40 graus. Mas isso não justifica, por exemplo, você imagina italiano, alemão jogando, todo mundo. Mas pior para os outros que para nós, né? Porque nós somos acostumados a calor. Foi um absurdo. Mas o que me interessa muito nessa história, essa segunda vez no México, é a diferença entre 1970 e 1986. A seleção era muito pior. Era muito pior. Mas os mexicanos já estavam melhor no futebol também, não já? Eles já tinham crescido no futebol e não tinham o mesmo fanatismo que tinham na Copa de 70. Pelo Brasil, você fala. Gostavam do Brasil, mas não tinham o mesmo fanatismo como de 70. Então, uma Copa insípida para o Brasil. Foi. Itália, 1990, técnico Lazzaroni. Foi ali que o Brasil perdeu e saiu de cara? Foi. Ali foi um vexame. Vexame é bom. Ali que o Canilla, o jogador argentino, fez um gol no Brasil, na jogada do Maradona. Então, mas não é por isso, o Brasil foi mal. O Brasil já saiu daqui com um monte de problema. E foi mal. Uma seleção mal preparada. Eu fico imaginando que tem gente que vende carro para fazer que vende propriedade muitas vezes, ou que paga em muitas parcelas, né? Eu sei que não é o seu caso, mas como é que se sente, se você pôde perceber isso, um torcedor que investe tanto, mexe nas férias, e aí a gente é desclassificado de cara? Como é que fica? É uma decepção. É uma grande decepção. Só que
Eu, como gosto de futebol, adoro futebol, eu continuei nessa Copa da Itália até o último jogo, até a decisão em Roma. Eu fui assistir, porque eu já tinha os ingressos. Porque quando você compra o pacote da sua seleção. Sei. Depois você acompanha o vencedor do grupo. Sei. Mesmo que sua seleção saia, você acompanha o vencedor do grupo. Eu entendo. Eu insisto naquela história de jogarmos em país latino, como a Itália. A gente era melhor tratado que na Alemanha, por exemplo, ou continua tudo igual? Não, eu acho que não. Que não o quê? Era tudo igual? Igual. Não tinha nenhum problema, nada contra o Brasil e nem a favor. Nada. O Brasil, ele conseguiu a hegemonia do futebol no mundo por muito tempo, mas depois que descobriram que a preparação física era fundamental no futebol, o futebol mundial nivelou. Em 1994, somos campeões nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos na época, não pude acompanhar algumas coisas pela TV. E o técnico era o Parreira. Quem foi o grande destaque? Olha, eu diria que o Brasil não tinha um grande time, mas o Brasil tinha jogadores importantes como Mauro Silva, Dunga, Tafarel. O Brasil tinha uma defesa boa e tinha Romário, que foi a grande estrela da Copa dos Estados Unidos. Falando em ser estrela impõe condições. Conta aquela condição que você me disse. Não, o Romário, o Brasil estava se preparando nas eliminatórias da Copa dos Estados Unidos e não vinha bem. Então, e o Romário não tinha sido convocado. Aí o Romário foi convocado para as eliminatórias, jogou, o Brasil classificou, o Romário jogou muito. Era um grande jogador, para mim um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E o Romário colocou uma condição para ir na Copa dos Estados Unidos. Qual condição? Ele falou, eu vou à Copa, vou jogar a Copa, só que eu vou ficar concentrado, mas eu vou levar uma mulher para os Estados Unidos e eu quero ter a liberdade de sair da concentração. Isso a imprensa publicou depois da Copa. E foi confirmado pelo Zagallo e pelo Parreira. E ele foi atendido. E ele foi o maior jogador da Copa. Falando em Romário, eu não posso deixar de perguntar o que você acha do Romário como deputado. Excelente. Assim nós tivéssemos todos políticos com o caráter do Romário. E sabe uma outra coisa que me interessou muito? Que americano, pelo menos naquela época, 1994, nem conhecia futebol. Como é que foi sair assim do México, da Itália, um lugar que todo mundo vibra, para aquela indiferença americana? Foi impressionante. O americano, na verdade, ele não era o esporte preferido dele. O esporte preferido dele era basquete, futebol americano, beisebol, natação. Isso que o americano gosta. Em 1990, o futebol estava começando nos Estados Unidos. E eu fiquei em São Francisco, que era um QG do Brasil, e os jogos em Palo Alto, que é uma cidade próxima a São Francisco. Então nós íamos assistir os jogos em Palo Alto. E ficamos em São Francisco e depois viajando para todas as cidades sede. O Brasil, na Copa de 90, teve assim, na televisão, quando eu voltava para o hotel e queria rever os lances, eu ligava, só falava sobre o Simpson, um crime que foi cometido nos Estados Unidos, um jogador famoso de futebol americano que... E não falavam nada de Copa do Mundo? Nada de Copa do Mundo. Eu não conseguia rever... Não houve comemoração nossa, então? Não houve comemoração. Mas tímida. Tímida, porque o México também torceu muito pelo Brasil, ainda nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos. De camisa amarela nos estádios, torceram muito pelo Brasil. Sabe o que me ocorreu? Nós falamos do Romário como deputado, eu me lembrei que você foi vereador. Você foi vereador em que gestões? 8 anos. Na gestão 2 gestões, então? Do Andorfato e da Dona Germínia. Que ano você começou? Eu nem lembro, mas acho que foi 88. 88. Eu quero saber se a Câmara melhorou ou piorou. Olha, infelizmente, piorou a Câmara. Piorou? E por que piorou? O nível, eu achava que o nível, não estou defendendo a gente, o nível, você vê a composição da Câmara daquela época e vê a composição hoje de Câmara.
Piorou, então. Então, eu acho que piorou ao invés de melhorar. Que a nossa não era perfeita. Nenhuma é perfeita, né? Mas eu achava que ela era uma câmara Vamos para a melhor. França, em 1998, técnico Parreira. Como é que fomos? Fomos mal novamente, uma péssima preparação para a Copa do Mundo. O Brasil foi se preparar na Suíça, foi um desastre, se preparou muito mal fisicamente, o time estava baleado, como fala em futebol, e o Brasil foi muito mal. Foi nessa que o Ronaldinho teve o problema? Não, o Brasil teve na França. Na França, isso que eu estou perguntando. Foi nessa? Foi nessa, ele teve uma convulsão no hotel antes do jogo. E vocês que estavam por perto, foi convulsão mesmo? Porque surgiu de tudo, porque ele tinha sido vendido. Não, mas isso é tudo conversa. Você está por perto assim, em termos. Se eu estou no hotel, vou para os estádios assistir os jogos, você não está sabendo o que está acontecendo. Só fomos saber lá no estádio que estava na dúvida. Mas oficialmente foi isso, convulsão. Oficialmente ele tem uma convulsão e ele levaram para o hospital e ele quis jogar e o Lídio Toledo, o médico, permitiu, o técnico permitiu e ele jogou. E o Brasil foi mal. Aí vem uma mancha no seu currículo. Japão 2002, você não conseguiu ir. Por que não? Porque eu comprei a passagem aérea pela Lufthansa, uma empresa alemã, que você tem que comprar com antecedência, senão você não consegue passagem. Comprei e depois eu fui trabalhar os ingressos para comprar, não consegui, que foi uma Copa muito concorrida. Muito concorrida. Muito. Eu não consegui. E ficou um sentimento assim, puxa, manchei meu currículo? Porque deixei de ver uma seleção também que foi muito bem. Foi campeã e foi muito bem. Fala uns destaques dessa. Era o Filipão, né? Era o Filipão. Eu acho que o Rivaldo, o Ronaldinho, o Gaúcho, o Ronaldo, jogaram muito bem. E o goleiro Marcos, que foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar em seleção brasileira. Alemanha em 2006, o técnico Zagallo. Algo a declarar sobre essa seleção? Não, sobre essa Copa? Não, nada. O time foi mal, foi muito mal. Mas você disse que foi a Copa mais linda de todas. Sim. Por quê, hein? Porque a Alemanha é um país... mas a outra também já tinha sido na Alemanha. Já tinha sido, mas depois de tanto tempo, a Alemanha cresceu. Já estava unificada. Já estava unificada, que era ocidental e oriental. Passaram a unificar a Alemanha. A Alemanha se tornou uma grande potência. É um país organizado, muito organizado. Um país, um povo muito educado. Apesar de muita gente dizer que é alemão, povo fechado e tal, é porque é difícil, que o alemão Existiu uma diferença na abertura. Eu entendo que a Olimpíada, por exemplo, tem aberturas mais bonitas que da Copa, mas às vezes a da Copa também é emocionante. Chegou a ter uma abertura diferenciada ou era só o todo? Não, ela foi muito bem feita, muito bonita. A abertura da Copa da Alemanha, da última Copa, que foram 2 Copas da Alemanha. Em 2006 nós estamos falando. A última Copa foi muito bem organizada. África do Sul, 2010, o técnico Dunga. O Brasil não brilhou, né? O Brasil não brilhou. O Brasil foi um time que lutou bastante, mas um time que teve erros de jogadores individualmente e que comprometeu a seleção brasileira. A expulsão do Felipe Melo, as falhas do goleiro brasileiro, isso levaram... E o Kaká? O Kaká jogou no sacrifício, que depois foi confirmado isso, sob efeito de anestesia em joelho para poder jogar e foi, no meu ponto de vista, o jogador mais importante do Brasil. Você diz que a África do Sul te surpreendeu como país? Muito. É lindo. Quem quiser conhecer a cidade do Cabo, Cape Town, que eles chamam, vá, porque é lindo. Você conhece mais de 60 países, né, Moré? Você mora aqui, tem uma imobiliária aqui em Araçatuba. Eu quero que você escolha um lugar onde você gostaria de morar, mas uma cidade onde você gostaria de morar e uma que pode ser a mesma ou não, em que você gostaria de ter uma imobiliária. Vai, para morar, escolha uma cidade. Barcelona. Por quê? Barcelona é uma cidade maravilhosa. Você ia ficar nas Ramblas o dia inteiro. É uma cidade cosmopolita, que você está ao lado do mar. É uma cidade perfeita. E onde você gostaria de ter uma imobiliária, a Aimoré Imóveis, é isso que já Em Nova York. Em Nova York. Para ganhar dinheiro. Em Manhattan ainda. Para ganhar dinheiro. Você é apaixonado por futebol. Nós podemos nos dar ao luxo de sediar esta Copa? Não.
eu tenho uma posição sobre isso. Eu acho que a realização da Copa do Mundo no Brasil foi uma irresponsabilidade do governo Lula e Dilma. Então, em hipótese alguma, quer dizer, como é que sem infraestrutura básica, água e esgoto, assim, em grande parte do país, principalmente Norte e Nordeste, a gente pode se dar ao luxo de fazer estádios que não serão ocupados depois, né? E sem aeroportos, sem portos, sem mobilidade urbana, como fazer uma Copa do Mundo? E pior que isso, a FIFA não queria 12 sedes e o Lula insistiu em 12 sedes, que eram 8, ou 6 ou 8, que gastaria muito menos e não precisaria esse absurdo que o Brasil fez. Copa em Manaus, Copa em Brasília, em Cuiabá, onde nem futebol, existe futebol de terceira categoria. Falando em FIFA, como é que você vê a FIFA? A FIFA, infelizmente, a FIFA precisa de uma reformulação, porque a FIFA, depois de conceder o direito para o Catar de sediar a Copa do Mundo, e descobriram que atrás disso correu muito dinheiro, isso é uma imoralidade que tem que acabar. Então, essa corrupção que tem no Brasil, ela se estendeu para a FIFA. Talvez o João Avelange, o Ricardo Teixeira se inspiraram em nós. Se inspiraram e levaram isso para lá. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando Aimoré Chiquito, que tem, a partir de 1970, 10 Copas do Mundo na sua bagagem, só perdeu a do Japão porque não conseguiu a passagem aérea, mas não conseguiu os ingressos. Nós vamos descobrir se ele já está com os ingressos da Copa no Brasil. Aimoré, mas vamos ficar um pouquinho pessoal agora. Eu dei umas palavras para você pensar, eu quero uma qualidade sua. Sinceridade. E um defeito? Perfeccionista. Eu não aguento esse pessoal que acha que eu vou engolir isso como defeito. Não vergonha, Aimoré, você vai querer fazer autopromoção aqui? Arruma um defeito, senão eu vou ligar para a Regina, vai. Tenho certeza que se eu ligar para a Regina, para o Arthur, eles vão descobrir uns bons. Eu sou meio inglês em horário, gosto de tudo certinho, gosto de horário. Eu me lembro de um. Eu já falei para vocês que tem um pessoal que na pré-entrevista fica à vontade e entrega o ouro. E depois, não, eu vou fazer uma pergunta. Intransigente você é? Também. Também. Eu me lembro disso. Esse é um bom defeito, tá? O que é gostoso, fora assistir futebol? Olha, viajar. Viajar. Eu trabalho e... Para onde você quer ir para a próxima, sua próxima viagem? Não, já vou. Vai para onde? Já comprei passagem. Estou indo para Paris e vou para Sardenha. Para Sardenha. Isso. O que é desagradável? Inveja. Inveja é desagradável. Muito. Antes, já que você falou de viagem, fale 2 lugares do mundo que ninguém pode deixar de conhecer. Eu sempre digo o seguinte: o mundo tem lugares maravilhosos, tem cidades deslumbrantes, mas tem coisas impecáveis. Então eu digo, ninguém poderia morrer sem conhecer Paris e Jerusalém. Até parece um dizer que fala ver Paris e morrer. Só dá para morrer depois de ver Paris. Paris é muito lindo, né? Medo você tem algum? Não. Nem de não conseguir os ingressos para a Copa? Não, isso sim. Tá vendo como é que a gente... Tá vendo como a gente acha? Isso eu já sofri. Estou sofrendo desde a abertura das vendas dos ingressos. A FIFA colocou a venda. Entrei no site no primeiro horário para comprar ingresso para mim e para a Regina. Todos os jogos do Brasil. E qualquer tipo de ingresso, de primeira, segunda, terceira categoria, o que tivesse. Na abertura. Me pediram passar o cartão, passei o cartão, até hoje eu estou aguardando. Mas eu entendo que se você conseguir um só, a Regina deixa você ir sozinho, né? E também entendo que você hoje já tem condições de comprar no mercado negro. Você não compraria no mercado negro por uma questão de retidão ou você compraria? Não, eu até compraria se fosse uma diferença pequena, mas eu já recebi proposta de ingresso de São Paulo de 3.580, o ingresso mais barato, e a R$9.000 a final.
Qual é a diferença? Quantas vezes mais eles cobram? Eu não sei quanto é que custa uma da bilheteria. Os ingressos são o seguinte, ingressos de acordo com os jogos. As oitavas de finais é uma coisa, a quarta é outra, a semi é outra e a final é outra. Vamos trabalhar com a final. Se eu comprasse lá na bilheteria, quanto é que seria? E no Câmbio Negro? Bom, são várias categorias. Vamos dizer na categoria principal. Certo. Eu estava comprando por R$ 1.200. É o preço oficial da categoria A. A categoria A qual que é? Aquela que se te coloca no centro das arquibancadas no meio de campo. Sei. Certo? A terceira que te coloca... Então, mas ela iria... Vamos pegar essa aí, 1.200. No dia, a gente paga quanto por uma dessa? Não sei, como no Brasil... Chuta. No Brasil vai pagar muito alto por isso. O que é muito alto? 10 mil, 20 mil? Não sei, estão falando em 9 mil agora. 9 mil agora, depois vai ser mais. Você viu na televisão o cara vendendo. Arrependimento, você tem algum? De não ter começado a viajar bem antes. Bem antes. Nossa, mas você já conhece mais de 60 países, não tá bom? Você sempre, viajar é uma paixão, você sempre quer conhecer. E eu não conheço só o bom, não. Eu conheço uma parte grande da África. Eu conheço também a Nigéria. De muita miséria, já tive em Dakar, já tive em Marrocos várias vezes. Fazer uma provocação agora. E para a última viagem? Você está preparado para morrer? Está ou não? Eu acho, é o dever cumprido, né? Na vida você tem que passar com trabalho, honestidade, não lesar ninguém e levar a vida que você gosta. Que eu acho que na vida... E, obviamente, assistir todos os finais das Copas. A melhor coisa, eu sempre digo uma coisa, o melhor investimento da vida é viajar. Cada um tem um ponto de vista. Claro. A melhor cultura do mundo é viajar. Nenhuma universidade vai te dar o conhecimento do viajar. Tem alguma frase que você use bastante? Olha, eu uso muito o seguinte, falo isso sempre. Honestidade não é virtude, é obrigação de todos. É obrigação. Qual é você torce para que time? São Paulo. São Paulo. Mas você disse que você é um torcedor light. Não, eu sou torcedor de São Paulo, mas eu não sou aquele torcedor apaixonado e que não vê os outros times, não. Ao contrário, eu gosto de futebol. Sei. Qualquer time. Agora eu estive em Barcelona e fui ver 2 jogos do Neymar no Camp Nou. Ele é ovacionado? Muito. Nesses 2 jogos ele jogou muito bem. Ultimamente ele está atravessando um momento difícil, como o Barcelona está atravessando. Agora está tendo mudança de técnico e tal. Então, mas o Neymar é um jogador de muita qualidade. Qual foi o jogo mais emocionante que você já viu? Olha, eu já vi muita coisa emocionante. Eu quero que você escolha um. Da minha parte, numa decisão, nós, Araçatuba e o Claro, uma decisão do título da primeira divisão. Olha. Então é muito emocionante. Isso é muito emocionante. Em São Paulo também, nós e o Bragantino, numa decisão no Pacaembu da primeira divisão. E um de Copa do Mundo? Copa do Mundo, um jogo muito emocionante que eu assisti, não do Brasil, assisti Alemanha e Holanda. Na decisão da Copa. Mas eu vou fazer uma provocação. Eu duvido que a Alemanha e Holanda tenha sido mais emocionante que Brasil e Itália em 1994. Foi? Não foi, porque o Brasil ganhou da Itália nos pênaltis. Então foi super emocionante. Foi muito. Então o pênalti final, o cara chutou para fora. Falando em emoção, a partir de quando que você começou a ver Copa do Mundo rodeado por amigos e pela esposa Regina? Olha, eu em 2000, em 74, eu já tive um amigo aqui que foi comigo, Silvio Dias Pereira, faleceu, e eu tive lá na Alemanha, encontrei o Orlando Monteiro Alves, que era um diretor do Corinthians, nós ficamos amigos, e ele foi assistir comigo mais 3 Copas do Mundo. Depois, em 82, na Espanha, eu tive aqui o Hugo Lippe, que foi comigo, o doutor Hugo Lippe Júnior, foi comigo, o Cidinho e outras pessoas. E a Regina? A Regina não, porque eu não era casado. Mas ela começou aí. Depois ela começou, depois de 1990. Eu quero saber se é diferente. E ela é pé quente. Ela foi nos Estados Unidos e o Brasil foi campeão. Eu quero saber se é diferente assistir jogo rodeado por amigo ou por gente da família. Se é melhor ou é pior?
Não, eu gosto de qualquer maneira. Você gosta de qualquer maneira. Para te falar, eu não gosto desse jogo em tumulto. Não. Eu gosto desse jogo porque eu sou analista, eu quero ver o jogo. Então você vê em grupo, você dispersa a pessoa. Vamos voltar um pouco à questão política. Nós sabemos que construções para o esporte dão margem a muito desvio de verba. Como é que você vê esse aspecto aqui? Por exemplo, aquela história de estádio fantástico em Manaus, quem é que vai usar depois? Cuiabá, Brasília. Não, isso é a corrupção. Que vamos lá. A corrupção sempre existiu no Brasil. Agora ela só é mais clara. Agora ela é mais clara e aumentou. Então, aumentou é mais muito. clara e maior. E maior, muito maior. Então, esses estádios, eles fazem um planejamento, está orçado em 500 milhões, de repente vai para 800 milhões, como todas as obras faraônicas que tem no Brasil. Tudo superfaturado, não sou eu que estou dizendo, a imprensa está aí mostrando. O que acontece? Dizem que os inteligentes aprendem com o erro do outro, não precisa errar para aprender. Por exemplo, você esteve na África do Sul e você viu lá um elefante branco maravilhoso, que é encantador aquele estádio. Do Joanesburgo, né? E ao redor, a pobreza, não há? Joanesburgo é uma cidade muito grande, mas tem muita pobreza, mas eu gostei da África. Então, mas como é que você se sentiria sendo um cara de lá, vendo o investimento daquele no estádio e você sem água e esgoto? É um contrassenso. E administrar é priorizar, não é? Administrar é priorizar. Priorizar em quê? Saúde, educação, transporte. Então, essas coisas são prioridade para qualquer governo. Então, você não pode fazer uma obra faraônica e você ter gente numa escola, que a Globo passou outro dia, que não tem nem sanitário, os alunos vão no meio do mato usar um mato. E não é só na escola, em casa também não tem, né? Não tem saneamento básico, que isso é desenvolvimento. O estrangeiro não tem culpa de quem elegemos e nós devemos fazer o melhor nesta Copa, né? Quer dizer, o estrangeiro, nós não podemos, além de tudo, ainda passar uma imagem de um país desgovernado, eu acredito. O melhor que nós conseguiremos será suficiente, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que eles não têm culpa, mas eu sou a favor de movimentos, mas sou contra depedração, sou contra isso. Depedrar patrimônio particular, claro que não, patrimônio público, isso é uma vergonha. Agora, movimento, a pessoa mostrar se expressar a insatisfação por causa da incoerência, porque se é priorizar, você tem que priorizar as coisas. Então, um país que o povo é pobre, você não pode se dar ao luxo de fazer uma Copa do Mundo num país pobre. O que é que será insuficiente? Mobilidade urbana não tem. Os aeroportos de má qualidade. Transporte péssimo. Então, tudo isso daí é muito decisivo numa Copa do Mundo. O Aimoré, você concorda com a convocação do Filipão? Olha, é um assunto difícil de você falar. Inicialmente, eu concordei com o Filipão, ele ser escolhido. Eu acho que houve um bom senso. O Filipão é um cara confiável, um cara sério, mas a convocação dele eu tenho restrições. Por exemplo, pergunta, no gol, ele convocou 3 goleiros. Sim. Convocou Júlio César, convocou o Jefferson, do Botafogo, e convocou o Vitor, do Atlético. Apenas o Vitor eu concordo com ele. Sim. O Jefferson, nós temos o melhor. E o Júlio César é um goleiro que foi mal na Copa do Mundo da África, voltou para a Itália para jogar no Inter de Milão, foi dispensado do Inter de Milão, foi jogar num time de 2ª divisão da Inglaterra, foi dispensado, está jogando em Toronto, no Canadá, onde nem futebol existe. E foi convocado para a seleção brasileira. E zagueiros? Não, os zagueiros nós estamos bem. O Brasil está mal de goleiro. Então, você tem que me perguntar o seguinte, e quem você convocaria? Quem? Para o gol. O Brasil, eu convocaria Fábio, do Cruzeiro, para ser o jogador titular. Cássio, do Corinthians, é um jogador de muita qualidade, um goleiro de excelente envergadura. E o Vitor, que ele convocou, eu também convocaria. Zagueiro, ele convocou o Henrique, que o cara está jogando no Napoli da Itália, e ele é zagueiro, ele está jogando de lateral
e ele deixou de convocar o Miranda. Depois ele chamou o Miranda para ficar entre os 7 que fica em stand-by. Mas, na verdade, não justificou a convocação do Henrique. O Fred e o Jô são jogadores ideais? O Fred é bom jogador, mas é um jogador que está bichado. E o Jô é bichado porque ele não está jogando, está contundido. Agora que ele voltou a jogar, então é uma temeridade você contar com um jogador desse na Copa do Mundo. E o Jô, eu acho que não tem nível para a seleção brasileira. Fala o que você me falou do Diego Costa. O Diego Costa é um brasileiro que está na Espanha há muito tempo, é um jogador, mas bem melhor que Jô e que Fred, bem melhor. E não sou eu que estou dizendo, os números dizem, artilheiro na Espanha, onde é o melhor futebol do mundo, jogando pelo Atlético de Madrid, que agora ganhou do Barcelona, acabou de ser campeão espanhol, vai disputar o título da Champions League, agora com o Borussia, com o de Munique lá, chama seleção. Já você lembra. Eu já vou lembrar. Então, o Diego Costa foi convocado 2 vezes, não foi colocado para jogar, e na última vez que ia fazer a convocação para a seleção brasileira, demorou a seleção espanhola. Nós comemos barriga, Comemos barriga. Pegaram e convocaram o Diego Costa. Você, pelo que eu ouvi aqui hoje, você diria que como sede da Copa nós seremos um fiasco? Olha, eu gostaria que não. Eu também. Eu quero saber o que você acha que vai acontecer. Mas pelo estado das coisas que estão aí, não tem jeito. Não tem jeito. Não, e como seleção? Como seleção, eu digo o seguinte: o Brasil tem uma defesa, que eu acabei de dizer, que não tem goleiro, uma posição fundamental, que não se improvisa, tem uma linha de 4 zagueiros muito boa, um meio de campo razoável, e um ataque que tem Neymar, que é um jogador acima da média. E só. Nós vamos registrar isso aqui agora. Olha, eu já sei que você, como eu, quer que o Brasil seja campeão. É claro. Mas se você tivesse que apostar o seu patrimônio hoje, quem vai ser o campeão? Não, é duro, eu não tenho bola de cristal. Não, eu quero que você chute. Não, mas eu digo para você que na frente do Brasil tem 4 seleções melhor preparadas. A Espanha, a Alemanha, a Inglaterra e a Argentina. Você não conseguiu os ingressos ainda, está aflito? Eu tenho gente tentando para mim, mas por enquanto ainda não consegui. Para terminar, o que é que você ainda quer da vida? Eu peço a Deus, que sempre me iluminou, sempre fui uma pessoa de muita sorte em minha vida, em tudo que eu fiz, pedir para me dar um pouco mais de tempo, de saúde, para mim ir para a União Soviética, para a Rússia, assistir a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. Então, que vai ser você só vai morrer depois dessa, tá bom? Foi um prazer entrevistar a Aimoré Chiquito. Até o próximo Questão de Opinião. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar, ele pode chegar.